Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a dor, mas a gente vai falar de um jeito diferente, vai ter uma visão além da dor, investigando a mensagem, a linguagem da dor, o que ela quer nos dizer. E a gente também vai, depois, no segundo bloco, conhecer a medicina vitalista, o que ela é, o que ela representa na nossa saúde, no nosso estado almejado de plenitude. Claro, a gente também tem o nosso quadro Mitos e Verdades, falando sobre a dor. Vamos saber mais sobre isso? Está começando! Vamos lá então vamos começar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre dor. Ninguém quer sentir dor. A gente quer, na verdade, passar longe da dor, mas repare, ela não acontece por acaso. Ela pode ser, às vezes, a ponta de um iceberg, ela pode ser a indicação de que algo está muito grande ali por baixo desse iceberg, querendo dizer alguma coisa. Vamos entender melhor esse assunto, recebendo aqui a anestesiologista, que é especializada em tratamento de dor, acupuntura prática, ortomolecular, a médica mineira, doutora Meira Souza. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Alegria recebê-la aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Uma anestesiologista é alguém que está ali para nos ajudar a evitar a dor, né? Exatamente. Mas a gente vai entender que às vezes a dor, ela é necessária, né? Então, Fernando, isso mesmo. Olha, a pessoa pode ficar muito adoecida. Se ela não sentir dor, ela não se implica com isso. Ela não tem um alerta, entendeu? Então, eu costumo falar para o meu paciente que a dor, por pior que ela seja, ela é uma amiga. Então, se eu não estou bem, eu quero sentir algo, para esse algo me avisar que tem alguma coisa errada e aí eu posso cuidar. Então, como tem comunicação boa, tem uma comunicação que também muitas vezes é aquela fala brava do corpo. Olha, não tá legal, você tá fazendo alguma coisa que não tá bacana, seu corpo tem alguma coisa que não tá bacana. E aí dói. Aí dói a coluna, aí dói a cabeça. E nesse momento, muitas vezes a sociedade acostumou-se a ir até uma farmácia, a comprar um analgésico, a comprar um anti-inflamatório, e a pessoa vai enganando a dor, amortecendo essa dor. E o que acontece? O problema vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então, mudar essa relação com a dor e entender que a dor é um sinal que a gente deve escutar e procurar as causas dela, vai levar a gente a um estado do não doer, porque eu vou cuidar das causas, né? E isso é muito interessante, porque a gente quando eu comecei a fazer clínica de tratamento de dor, a ideia era, sentir dor, vou lá fazer um bloqueio de dor, né? Então, aos poucos eu fui explicando para o paciente que num estado de muita dor, bloquear a dor é humano, é dar dignidade. Mas depois que essa dor intensa passou, depois que um travamento de coluna extremo passou, olha, vamos estudar isso, vamos ver o que está envolvido nisso. É um encurtamento dos paravertebrais, é uma sobrecarga muito grande, é uma tensão muito grande, são marcadores inflamatórios por hábitos alimentares muito ruins. Então vamos começar a dissecar, né? Vamos começar a olhar por baixo desse iceberg e vamos procurar para quê? Para esse estado de dor não voltar. E para não ser necessário o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, né, opioides. Porque a gente é muito pouco resistente à dor. A gente, de uma forma geral, que eu digo, essa nossa sociedade imediatista, que vê tudo como se tudo tivesse que ter uma resposta muito rápida, a gente não quer sentir dor de jeito nenhum e às vezes ela pode ser necessária para uma comunicação mais intensa, né? Ela é o alerta do corpo, sabe? Você já pensou você estar com um tumor crescendo, crescendo, crescendo e você não sentir nada? Nada te avisar?
Isso é muito sério. Eu falo que eu quero que o meu corpo me avise. Mas tem dores emocionais que são importantes também, que a gente precisa passar por elas. Crianças têm a chamada dor do crescimento, adultos têm as chamadas dores de cotovelo, né? E elas servem para a gente aprender muita coisa, né? Olha, eu falo sempre que a dor, ela é reflexo, ela é do sofrimento. De um sofrimento físico ou de um sofrimento emocional. Então, se eu não me implico com esse sofrimento, se eu não me implico com o que está acontecendo, e nós estamos vivendo algo muito perigoso, quando você fala, a gente não quer sentir dor. Eu te digo, Fernando, que a gente não quer sentir é nada. Entendeu? Nós estamos na era do não poder sentir. Ah, se eu sinto tristeza, me dá um antidepressivo. Né? Se eu sinto alegria, estou ansioso, eu tenho um ansiolítico. Então, a gente está entrando numa situação onde a gente se proibiu de sentir. E aí, a gente vai para um lugar que, se eu não experimento tristeza, eu também não valorizo alegria. Entendeu? E nós vamos ficando pouco resilientes. E é aquela situação que aí acontece uma coisa banal, uma coisa simples, como um término de namoro, e aí a pessoa se desespera, entra numa crise de depressão, né? Tenta suicídio. Por quê? Porque a gente precisa ir sentindo aos poucos para a gente não se abalar muito. Saber resistir problemas aos problemas. Coisas pequenas. Exatamente. Essa resiliência, ela foi assim, a gente foi ficando cada vez menos resiliente à medida que a sociedade, a indústria farmacêutica foi criando remédio para tudo. Sim, né? Para tudo tem. Para tudo. E a gente não aguenta nada e não quer ter problema. E, na verdade, os problemas, eles são do tamanho das pessoas, né? Exatamente. Tem gente que o grande problema é uma unha encravada, é uma caspa. Exatamente. E tem pessoas que têm outros grandes problemas pelo mundo afora, né? Exatamente. E o que eu percebo é que quanto mais eu não enfrento uma pequena dor, um pequeno problema, né, mais eu vou ficando frágil, assustado, ansioso. E aí é muito curioso isso que você falou. Porque o mesmo estímulo doloroso causa sensações dolorosas diferentes, dependendo de como a pessoa se construiu, como ela foi educada, como ela encara o problema. De acordo com a tapeçaria dela. Né? De acordo com a tapeçaria dela, entendeu? E aí é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, a sua dor é psicológica. E isso é uma coisa que machuca muito as pessoas quando ela está verdadeiramente com dor e alguém fala a sua dor é psicológica. Por quê? Porque, de fato, ela está sentindo a dor naquela intensidade. Mas ela se fragilizou tanto, e essa fragilidade, Fernando, ela é bioquímica. À medida que nós vamos enfrentando, a gente vai fortalecendo. A gente tem uma glândula no nosso corpo, né, que é a suprarrenal, que é a glândula do estresse. Se aos poucos eu vou vivendo situações em que eu tenho que enfrentar, eu vou me tornando mais forte. Se eu não me torno mais forte, qualquer coisa depois me derruba. Aí eu vou ter um cortisol lá em cima. Numa situação simples, o meu cortisol vai lá em cima. E os meus outros, a endorfina, dopamina, serotonina, está lá embaixo. Então, a pessoa é verdadeiramente uma pessoa que está sentindo mais dor. Então, o médico descredenciar isso não é legal. Não é legal, porque muitas vezes a gente fala assim, não, essa pessoa está precisando de terapia. Eu te digo que sim, terapia é muito interessante, mas ela está precisando se tratar bioquimicamente também. E aí, quando a gente pensa em causa de dor, o que está causando a dor, eu gosto de falar dos 5 pilares, que é respiração, alimentação, postura, pensamento e sono. Porque se eu desconstruo esses pilares, eu vou para a dor, porque eu vou lesar meu corpo, eu vou causar um problema. E aí você pensa, nossa, mas Meira, como sono? Um paciente que não dorme bem, ele não restaura. E se ele não restaura, ele vai ter doenças degenerativas. E aí nós vamos ter discopatias, nós vamos ter artrose, nós vamos ter hérnias de disco, nós vamos ter as mialgias, as síndromes dolorosas miofaciais com os trigger points, porque esse corpo não restaurou. Se a gente não come bem, a gente vai comer alimentos que nos inflamam ou que nos desnutrem. Aí a gente tem as dores devido às polineuropatias,
que são as inflamações dos nervos, muito comum no diabético, muito comum no paciente que ingere bebida alcoólica em excesso. Então, sim, se eu não respeito o meu pulmão e eu fumo, eu também desencadeio doenças vasculares que causam dor, também vou ter polineuropatias. Então, há necessidade de cuidar desses pilares. Se eu sento de qualquer maneira, não faço atividade física, eu vou ter contraturas, eu vou ter dor muscular. Então, nós estamos sempre lidando com essa coisa de, peraí, você está com dor? Você tem dor de cabeça? Você tem dor de coluna? Você tem qual pilar fraturado? E aí nós não falamos do pilar do pensamento, né? Que são sentimentos que nos adoecem. Se eu fico com aquela coisa ali, se eu fico com raiva, se facilmente eu me entristeço, e aí eu não como direito, eu não durmo direito, e eu fico batutando a coisa na minha cabeça, entendeu? Eu mudo muito as minhas endorfinas, eu mudo inclusive as enzimas que eu produzo. Entendeu? Eu vou produzir muito mais ácido clorídrico, vou ter azia, vou ter dor de estômago. E aí essa coisa que você falou aí do sentir, ela é tão comum no consultório. Pois Fernando. é. E isso me lembra também, acho que eu já contei por aqui, mas é uma história tão boa, que é a história do desenvolvimento, talvez você já tenha escutado, doutora, o desenvolvimento da lagosta. Lá no fundo do mar, a lagosta, ela tem aquela casca dura e ela precisa crescer, mas a casca já está definida e ela cresce ali com a limitação daquela casca. E ela, quando vai crescendo, ela vê que a casca é um empecilho para o desenvolvimento e para o crescimento dela. O que ela faz? Vai para o meio das pedras, ela precisa evoluir e ela força ali, ela começa a quebrar aquela casca. É um processo muito doloroso, mas ela sabe que ela precisa ter a dor para crescer. E ainda bem que não tem médico lá no fundo do mar, nem farmácia, porque senão a lagosta iria comprar um analgésico, ia fazer uma consulta e falar, me livra dessa dor, por favor. Mas não, a lagosta enfrenta a dor, ganha outra casca e se desenvolve ali mais ainda. Só que depois acontece tudo de novo e ela repete esse processo. A gente precisa ser um pouco lagosta, né? Olha, achei muito legal essa história, sabe por quê? Porque é muito comum na clínica de dor, dores por causa de neurite pós-herpética, por causa do herpes zoster. E eu escuto muito de pacientes que muitas vezes é uma dor muito extrema. Vamos falar do herpes zoster porque é uma dor terrível e as pessoas têm e às vezes até o diagnóstico é difícil. Então, o herpes zoster, realmente o diagnóstico é difícil. Você sabe por quê? Porque é comum as pessoas pensarem que o problema do herpes é a pele, é a lesão na pele, ou então é tratar o vírus. Mas o grande problema do herpes zoster é a neurite, que é a inflamação nas raízes nervosas que foram acometidas pelo vírus pós o herpes. Porque é essa dor que cronifica. Entendeu? Então, é muito interessante trazer essa questão do herpes, porque é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório... É o vírus da catapora? É o vírus da catapora. Somente quem teve catapora reativa esse vírus. E quando que esse vírus reativa? Quando a pessoa está vivendo uma deficiência imunológica. Então, geralmente, quando ela está vivendo uma situação de estresse, ou estresse orgânico, ou estresse emocional. Porque a gente pensa que estresse, eu fiquei triste, fui demitido. Não. Quando eu me alimento mal, eu também estou trazendo para o meu corpo um estresse. Quando eu bebo muito, quando eu fumo muito, eu também estou colocando meu corpo num estado de não homeostasia, de não equilíbrio. Então, nessa condição, o vírus está lá, ele está tomando conta da gente. Na hora que a gente escorrega um pouquinho no sistema imunológico, ele vai e acomete as raízes. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. E aí, o que ele faz? Ele acomete as raízes nervosas. Se a gente acompanhar a lesão, a gente consegue mapear o nervo que está lesado. E aí, muitas vezes, esse cuidado de proteger o nervo não acontece, e aí a pessoa trata o vírus não a derruba, trata as lesões de pele, mas lá dentro gerou uma ferida no nervo. E essa ferida no nervo, ela vai doer e vai doer. E aí é muito interessante essa história da lagosta. Por quê? Eu vejo isso nos meus pacientes. O paciente, ele não quer se implicar com a ferida do nervo. Ele quer que eu alivie a dor.
E aí é muito comum esse paciente chegar, depois de muito tempo, usando um anticonvulsivante, um opioide, um anti-inflamatório, às vezes um relaxante muscular, dependendo do local, mas ele não está fazendo nada pela ferida, ele só está tapando o sol, ele só está tirando a dor. E a ferida está lá embaixo. Essa ferida do nervo, para ela se resolver e não cronificar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso melhorar a condição de vida do meu paciente. Eu preciso que ele esteja bem nutrido, eu preciso que a vitamina dele esteja boa, que as vitaminas do complexo B estejam boas, entendeu? Então, eu preciso que esse paciente fique bem, porque é o bem-estar dele que vai ajudar a cicatrizar o nervo. E nesse momento, eu entendo quem é quem. Eu entendo quem é meu paciente. Porque eu entendo aqueles que não querem nem se implicar com a mudança de estilo de vida. Eu, em parar de fumar por causa desse herpes. Eu, em parar de beber por causa desse herpes. Eu, em parar de tomar o meu remédio para o estômago que me desnutre por causa desse herpes. Claro que não. Você é clínica de dor, doutora Meira. Alivia minha dor. E é muito comum ele me responsabilizar pela dor dele, como se fosse um presente. Terceiriza a responsabilidade que é dele. Ele terceiriza. E eu, enquanto médica, sou boa ou ruim, quanto tanto eu alivio imediatamente essa dor. Ao passo que, muitas vezes, eu tenho pessoas que se implicam, pensam assim, opa, isso me aconteceu porque o meu corpo não está legal, porque tinha uma janela aberta aqui, uma janela imunológica aberta, então minha imunidade não está boa, então aconteceu um herpes, pode acontecer um câncer, pode acontecer uma doença autoimune. Então, peraí, doutora Meira, o que eu posso fazer para melhorar? Onde que eu estou falhando com os cuidados com a minha saúde? E são posturas totalmente diferentes, Fernando. Diante de um paciente com neurite pós-herpética, eu tenho exatamente isso que eu estou te falando. O paciente que terceiriza a dor dele e que me responsabiliza por resolvê-la, e aquele paciente que entende, opa, olha a alerta do meu corpo aí, doutora, o que eu posso fazer para cuidar? E é lindo isso, e é lindo, porque esse paciente que se implica com isso, ele sai dessa situação do herpes, primeiro, antes. Segundo, sem tantos efeitos colaterais desses analgésicos, desses opioides, dos antidepressivos, de todos esses remédios. Né? Que a pessoa muitas vezes cronifica o uso de um medicamento a partir de um evento doloroso. Ela começa a tomar um opioide e daí ela não consegue parar. E a gente já sabe o quanto estes opioides estão sendo responsáveis pelo declínio da qualidade de vida. Porque uma pessoa usando muitos analgésicos, opioides são medicamentos derivados de morfina, essa pessoa ela fica meio apática para a vida. E daí ela não faz atividade, e daí ela não come direito, e daí ela não socializa. Todo remédio tem o seu preço, né? Não só literalmente falando, mas o preço que ele cobra para fazer o efeito dele no corpo, né? Exatamente. E a gente pode trabalhar cuidando do processo da dor, ou a gente pode tirar o sintoma. E tirar o sintoma, Fernando, é o que a nossa sociedade tem gostado de fazer. Por isso tem uma farmácia em cada esquina. É verdade, tem uma farmácia em cada esquina. Tem uma farmácia em cada esquina. Mas tem um exemplo muito bom, gratificante, que é o exemplo dos atletas de alto rendimento. Por exemplo, eu não estou querendo sugerir que todo mundo se comporte como atleta de alto rendimento, mas eu já conheço vários e convivi muito tempo com vários deles. Todo atleta tem uma dor que está constantemente com ele. Esses grandes maratonistas, grandes jogadores, principalmente do Cruzeiro Esporte Clube, craques, tem dor demais ali, estou levando comigo a minha dor. Não é verdade, doutora? Sim, sim. Olha bem, e são pessoas que eles são muito resilientes. Se essa pessoa machuca no campo, ela continua jogando. Sabe por quê? Porque tem um controle endorfínico. Essa questão que você falou dos atletas, eu também digo do meu paciente, o meu paciente está com dor X. Eu pego 2 pacientes que têm, né, a gente classifica a dor numa escala visual analógica de dor de 0, dor nenhuma, e 10, uma dor excruciante. Então, a gente pega 2 pessoas com o mesmo nível de dor. Chega no meu consultório, qual o nível da sua dor? Ah, minha dor é 8. Dor 8 é uma dor muito importante, é uma dor que está incomodando, que está mudando a rotina, está mudando o estilo de vida. Aí, essa pessoa com dor 8 vive uma situação triste. Essa pessoa com uma dor 8 precisa ir numa festa.
E as duas estão medicadas, mas uma foi fazer uma viagem para uma festa, para um casamento. As duas com dor 8. As duas com dor 8. Tá. E as duas com a mesma receita. Uma vai fazer uma viagem, porque vai para uma festa, vai encontrar familiares, vai ficar feliz. A outra está passando por um enfrentamento no casamento, por uma separação, por atritos familiares, ou por desemprego, ou por alguma situação financeira muito complicada, ou doença na família. Saem as duas com a mesma receita. A daqui volta falando, doutora, nem precisei desses remédios todos. A que foi passear, a que foi se divertir, ela fala assim, doutora, nem precisei desses remédios todos. A outra fala, não, doutora, esses remédios aqui não aliviaram nada. Eu estou com muita dor. Eu acho que você vai ter que fazer mais alguma coisa aqui, porque não deu, estou com dor demais. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo produz analgesia a partir da suprarrenal. O nosso corpo produz naturalmente analgesia. Porque se ele não produzisse analgesia, seria terrível, porque eu promovo dor no meu corpo o tempo todo, só de bater aqui eu promovo dor. E a gente tem a defesa com a gente. Exatamente. E a gente precisa promover dor, porque se meu corpo não sentisse dor, eu cortaria minha mão, não perceberia. O problema dos diabéticos, com o pé diabético. Exatamente. Recomendação até de usar meia branca para que, numa topada ali de quina de mesa, ele perceba. Exatamente. O não sentir, Fernando, ele é muito perigoso. Muito perigoso. E o não sentir, a gente pode estendê-lo para o não sentir na nossa vida. Se eu não sinto, eu não te percebo. Eu não sou empático. Falta de empatia. Eu não sou empático. Um problema grave, né? Um problema grave. Dos psicopatas. Exatamente. Então, sentir e muitas vezes angustiar e lidar com essa angústia é importante. Doutora, tem um exemplo também muito interessante sobre essa diferença de dor, que é a LER, né? Lesão de esforço repetitivo. Bancários, pessoas que trabalham em escritório de forma muito repetitiva, né? Tem essa, e é uma dor também, né? Sim. Nos nervos, nos ligamentos. Então tem uma pesquisa interessante que mostra que o escritor, o músico, que trabalha na criação com horários até superiores a essa pessoa que tem LER no escritório ou no banco, não tem dor, não tem lesão do esforço repetitivo. Então, e isso é muito interessante que você está falando, Fernando, porque a gente precisa respeitar isso. Sabe, muitas vezes isso não é respeitado, porque a gente pensa assim, nossa, o pianista que está lá, ele não sente dor, por que a pessoa que está lá no banco, digitando, a pessoa do telemarketing, porque ela sente dor? Então, muitas vezes a gente não respeita isso, a gente acha que é uma frescura, que não está sentindo, que está falando que está sentindo, não está sentindo. Então, tem muitas coisas envolvidas. A gente tem que pensar em que nível de estresse e desprazer a pessoa está trabalhando. Porque ela realmente vai produzir mais prostaglandinas, ela realmente vai produzir muito mais leucotrieno, muito mais substâncias que fazem doer. Ao contrário, aquela pessoa que está encantada, igual eu estou encantada aqui conversando com você. Que maravilha. Estou encantada, esse assunto me empolga. E vamos embora, né? Esse assunto me empolga. Então, ao passo que quando a pessoa está encantada com o que ela está fazendo... Está ali tocando violão, está escrevendo no computador, está escrevendo a história da vida dele, da vida dela. Ela está banhada de endorfinas. Está banhada de endorfinas. Isso está dentro da gente, sabe? Isso está dentro da gente. Ou eu produzo coisas que me inflamam, ou eu produzo coisas que me dão prazer. E a gente precisa saber cultivar isso, a gente precisa saber cuidar disso. Então, eu sinto muitas vezes que a gente está construindo uma sociedade pouco resiliente, sabe? Que assim, caiu, machucou, não fica ali com aquela feridinha um tempo, já vai colocar um analgésico, já vai tomar um remédio. E assim, a gente tem pessoas que, ao menor desconforto, já pede um atestado enorme. Isso é interessante, essa coisa do atestado, Fernando. Olha bem, eu percebo no meu consultório, hérnia de disco é uma coisa travante, gente, é uma coisa realmente que, quando você tem uma hérnia de disco, uma compressão de nervo, tudo que envolve nervo é uma dor muito séria. Então, a gente sabe que a hérnia de disco é terrível, mas quando eu estou diante de pacientes com hérnia de disco, se esse paciente tem um trabalho chato, ele chora um atestado grande.
se esse paciente é empresário, está feliz com o que está fazendo, se sente extremamente implicado e necessário nesse trabalho, eu já tive paciente que levou cama para o escritório. Trabalhava um pouco, na época não existia essa coisa de home office, ele colocou uma cama no escritório e falou, doutor, eu não posso parar, eu não quero parar, minha empresa está indo de vento em popa, se eu parar vai dar muito errado. Então, a forma como muitas vezes o paciente se vitimiza diante de uma dor tem muito a ver com o quanto ele está sofrido. Às vezes ele está com relações ruins, ele está com um trabalho que não agrada, e aí ele vai transformar essa dor em algo muito limitante. Mas eu diria mais, ele vai até adoecer. Ele vai até adoecer para expressar esse sofrimento. Porque a dor, muitas vezes, ela está traduzindo o sofrimento. Por quê? Tem uma questão da nossa sociedade autorizar o problema físico, mas dela não autorizar o mal-estar. Problema emocional. O problema emocional, ele é muito banalizado, ele é muito descredenciado, ele é muito ridicularizado. Se nós conseguíssemos entender que o adoecimento, ele começa no sentimento, depois ele vira um sintoma, depois ele vira um sinal, depois ele vira uma lesão, a gente aprenderia a respeitar quando a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, aconteceu uma coisa, eu estou realmente muito triste, eu gostaria de ficar em casa, eu acho que eu não vou ser produtivo hoje no trabalho. E a gente saber que aquela pessoa está falando verdade, porque é uma relação de honestidade. Porque também a gente tem o outro lado da pessoa que se apropria de muitas situações que não são reais para não ser cumpridor das suas tarefas e das suas responsabilidades. Então, Fernanda, a dor está nesse meio aí, sabe? Sim, sim. Assim, São a gente várias não dores, precisa e né? não pode ou não deveria separar a saúde mental da saúde física, é uma coisa só, né? Saúde mental, espiritual, física, social, afetiva, é tudo. Nós somos esse todo. A gente não se dissocia. E a gente acostumou o braço está quebrado? Ok, então o braço está quebrado, você vai ser mimado, você vai ser... Tem uma coisa física mostrando ali, olha aqui, quebrou, olha como é que tá. Então você não Deixa eu escrever seu nome aqui, escreve então meu você nome não precisa aqui. trabalhar, entendeu? Então, essa coisa da gente hipervalorizar e ser gentil e generoso com a lesão no corpo, faz com que muitas vezes a gente queira essa lesão inconscientemente para nos afastarmos dos problemas que não estamos dando conta de enfrentar. E aí a gente tem muitas coisas assustadoras que estão acontecendo na nossa sociedade com essa coisa da pessoa escolher a lesão. Tem muitas coisas assustadoras, né? Eu já vivi muitas situações no consultório. Tipo, escolher o quê? Tem pessoas que se machucam. Tem pessoas que se machucam. Eu já vivi muita situação no consultório onde a pessoa sai de uma torção do pé e quebra o braço e acontece uma outra coisa. Mas ela está tendo um azar extremo. Quando a gente vai analisar muito, ela está sendo extremamente cuidada. Porque ela está tendo benefícios de não enfrentar coisas que ela estava precisando enfrentar. Ela busca aquilo. E ela busca, sim, com descuido, com falta de atenção. E isso que a gente nem está falando com a questão emocional, né? Porque o que eu atraio para mim, eu tenho. Então, é muito comum eu ter no consultório pessoas que são muito, muito descuidadas porque precisam de um problema, porque precisam de uma dor. Tem uma história muito interessante que me aconteceu no consultório. A paciente foi fazer um procedimento, eu fiz um bloqueio de dor. Aí ela falou assim, doutora, você vai colocar um esparadrapo muito grande? Eu falei assim, não, eu não preciso colocar um esparadrapo muito grande. Ela falou assim, não, mas eu quero que você coloque um esparadrapo muito grande. Eu falei assim, mas para quê? Ela falou, para o meu marido saber que eu estou com um problema grande. Sintomático, hein? Demais, demais. Então, assim, tem uma fala que é de uma pessoa que eu não lembro, desconhecido, que fala, antes de você tentar curar alguma dor, pergunte se a pessoa está disposta a se livrar do que a causou. Muitas vezes não está. Muitas vezes ela não está. Porque ela consegue lidar melhor com aquela dor física
do que com o conflito que está gerando aquela dor física. Exatamente. E se a gente colocar os números absurdos de pessoas que hoje estão insatisfeitas com o trabalho que têm, a gente vai encontrar muitas variantes dessas respostas. Muitas variantes dessas mais respostas. Mais de 50%, mais da metade das pessoas que trabalham hoje estão insatisfeitas com o trabalho que têm. Sim, sim. Essa relação com o trabalho, ela é muito séria. Por quê? Isso chega muito no meu consultório. Porque dor é invisível. Como que eu vou falar para o meu paciente que ele não está com uma dor de cabeça? Como que eu vou falar que ele não está com enxaqueca? Entendeu? Cada vez mais, Fernando, eu tento tratar com muita delicadeza essa pessoa que está traduzindo um sofrimento para mim na forma de dor, mas também documentar essa dor. Ora, essa dor de cabeça é uma hipoglicemia? É uma falta de sono? São noites mal dormidas? Porque se a gente parar para pensar bem, uma pessoa que exagera de álcool, uma pessoa que exagera de alimentos ricos em açúcar, uma pessoa que não faz atividade física, se você parar para pensar, essa pessoa está se matando, ela tá procurando o problema, que passa a noite inteira acordado, né, na internet e tudo. Então, assim, o que eu percebo é que também nós precisamos, e eu falo que a gente deveria ter isso nas escolas, como ensinamento básico, nós precisamos de ter uma orientação para a saúde. Entendeu? E ter esse zelo. E quanto mais a pessoa está infeliz, mais ela se descuida. Do outro lado, eu também encontro pessoas partindo para momentos felizes na vida deles, como por exemplo, eu vou casar, encontrei uma pessoa legal, eu quero me cuidar. Então, dor e descuido, muitas vezes, estão assim, extremamente juntos, embora muitas vezes a pessoa não perceba. E quanto mais ela analgesia essa dor, menos ela se implica com os seus cuidados. Exatamente. Quanto mais anestesia, menos contato com a dor. Minha querida, esse bloco aqui está chegando ao fim, mas nossa conversa não. Isso é um aviso também para você, minha telespectadora, meu telespectador. A gente vai continuar o papo no próximo bloco. A gente vai falar sobre medicina vitalícia, medicina ortomolecular. Vamos falar do livro da doutora para ser feliz com o seu próprio peso, com o seu próprio tamanho no mundo. Interessante, né? Então, daqui a pouquinho a gente está de volta.